Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 100º vídeo aqui do canal R Filho Altos, né? Então, graças a Deus, estamos aqui chegando ao nosso 100º vídeo do canal. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado aí aos dois amigos que mandaram um Pix. Essas contribuições aí do Pix vai servindo aí para a gente comprar componentes. Então isso ajuda muito para que a gente tenha mais coragem, inclusive na hora de fazer os testes aí mais arriscados, né? Que a maioria das vezes queima os componentes. Então sem essas contribuições fica bem mais difícil a gente arriscar, né? E fazer novas atualizações e desenvolver os projetos, né? Então é muito importante essas contribuições e mais uma vez obrigado aí a vocês que contribuíram e também obrigado a todos vocês que estão aqui dando aquele like, né? Se inscrevendo no nosso canal para ficar por dentro, né, das novidades, né, e das atualizações dos projetos que a gente já tem aqui no nosso canal, né? Então aqui abaixo na descrição do vídeo você vai fazer o download desse esquema aqui. Vai estar também o download do sistema de proteção contra curto-circuito, né? Deixa eu dar uma aproximada aqui. E também vai estar disponível aqui o download o circuito da fonte, da mini fonte auxiliar. Eu deixei também umas opções aqui para o oscilador, né? As opções aí para o capacitor do pino 5 e para o resistor do pino 6 aqui do SG3525. Nesse esquema aqui eu estou usando o capacitor de 1,5 nanofarad e o resistor de 15K para chegar aí àquela frequência de 33 kHz que a gente mostrou na leitura do osciloscópio. E aqui abaixo também tem o controle das ventoinhas, né? Que é só um MOSFET aí que controla a velocidade dos dois cooler que está ligado na saída lá da fonte. Eu liguei na saída dos 14 volts. Estão ligados aqui diretamente na saída 14 volts, né? Beleza, então como eu prometi, eu estou trazendo aqui o esquema eletrônico, né? Com as atualizações. Então se você está assistindo esse vídeo aqui e não viu ainda o vídeo anterior, eu aconselho que primeiro você assista o vídeo anterior, que foi onde a gente fez os testes dessa fonte aqui, né? Eu acredito que a mudança principal aqui foi no sistema aqui do Trafo Drive. Então vamos ver aqui as atualizações, né? Aqui no SG3525, né? Aqui foi acrescentado um resistor e também foi acrescentado aqui o resistor de tempo morto. Então, um resistor de 22 ohms, que ele está fazendo uma separação da alimentação do próprio circuito integrado, separando da alimentação que vai para os transistores internos, de onde sai aqui o sinal do pino 11 e do pino 14. Então ele faz essa separação. O PWM aqui no pino 11 e no pino 14, né, o sinal fica bem mais limpo em relação a quando você não utiliza, né? Então é importante aqui esse capacitor de 100 nanofarad, que ele faz uma filtragem justamente aqui da alimentação que vai para os transistores internos, por onde sai aqui o PWM, né? Então aqui foi acrescentado o resistor de 100 ohms. Ele é o responsável pelo que a gente chama de tempo morto. Então esse tempo morto é justamente para que os dois MOSFETs não conduzam ao mesmo tempo, para que não ocorra esse risco, né? Então um vai desligar completamente, dá um tempo, aí é que o outro liga, né? No esquema anterior, no pino 8, aqui estava 4,7 microfarad. Então aqui eu aumentei para 47, né, microfarad. Então é o soft start, né? Então ele vai aumentando o ciclo ativo de forma gradativa, né? E aí os MOSFETs, eles não vão entrar bruscamente, né? Eles vão entrar de acordo com o PWM que está sendo injetado aqui no gate, né? Aqui no pino 1 não foi alterado nada, o feedback permanece aqui os mesmos valores dos resistores. Então esse 5K ele vai permitir uma faixa pequena de ajuste. Então é a tensão que está aqui no pino 1 que vai ser jogada para o negativo, né? Isso vai fazer com que altere aqui a relação da entrada do amplificador de erro aqui, do pino 1 e do pino 2.
O pino 2 está com 5 volts, que é a referência aqui do 16. Então aqui no pino 1 sempre a tensão vai ser mais baixa, né? E se a tensão no pino 1 ficar acima de 5 volts, o PWM desliga, né? Então aqui quando tem uma queda de tensão, aqui na referência, né? Isso faz com que o pino 9, ele tenha um aumento de tensão, né? Porque, então quando a tensão diminui no pino 1, a tensão aumenta no pino 9, né? Então o pulso, né? O ciclo ativo vai ampliar. Isso vai fazer com que os IGBTs, eles fiquem mais tempo no nível alto, né? Fazendo aí a compensação. E da mesma forma, né? Quando a tensão aqui aumentar um pouco, então vai aumentar a tensão no pino 1 e vai diminuir a tensão no pino 9, porque o pino 9 é a saída aqui do amplificador operacional, né? E aí o pino 9 com a tensão menor, a largura do pulso fica menor e os IGBTs vão ficar menos tempo no ativo, né? Aí vai fazer a compensação para que se estabilize aqui a tensão na saída, né? Então, pessoal, é um sistema bem simplificado aqui de feedback, né? Não precisa usar o acoplador óptico, né? Só se você quiser realmente usar, porque não tem necessidade. Então, aqui também na saída dos pinos 11 e 14, né? Que vem aqui para o primário do trafo drive. Teve uma alteração também. Aqui eu usava o resistor, né? E um capacitor de 470 nanofarad. Agora o pino 14, né? Já entra direto aqui na espira. E do outro lado eu tenho 1 microfarad em paralelo com 220 ohms, né? Então, como eu já falei, esse sistema aqui ele é pescado de uma inversora de solda, né? E lá ele utiliza justamente essa configuração aqui. O detalhe é que lá na inversora de solda, como também na maioria das fontes, esse sinal aqui ele vai entrar lá num circuito gate drive, né? Que é um circuito integrado. E aqui não, a gente está jogando diretamente, né? A saída do SG já diretamente aqui no primário do trafo drive, né? Mas isso aqui, ele não vai, nesse projeto aqui, o SG ele não vai esquentar, né? Ele vai ficar só morno mesmo, ele não vai ter um aquecimento exagerado, né? Aqui o próprio trafo drive também foi mudado, né? Só lembrando, pessoal, que o próximo vídeo é que a gente vai detalhar a construção dos toroides, né? Do trafo drive, do transformador toroidal e aqui da bobina do indutor aqui de saída, né? No secundário do trafo drive também foram alterados aqui, ó. Eu acredito que o que estava fazendo o IGBT aquecer muito mesmo era esse capacitor de 10 nanofarad, né? Quando eu retirei, eu já senti que os IGBT já diminuíram muito a temperatura no funcionamento. E no caso também, esses valores de resistência, eles dependem muito do enrolamento, né? Do trafo drive, né? Da bitola das espiras, depende também do tamanho do toroide, né? E depende de vários fatores. Então foi retirado esse capacitor, o resistor aqui eu aumentei mais um pouco o valor, 47 ohms. Então eu testei também direto. O primeiro teste que eu fiz, eu não usei nem o resistor e nem o diodo, né? Eu simplesmente coloquei as espiras diretamente no gate e a fonte trabalhou tranquilamente também, né? Aí, como eu fiquei na dúvida, né? Eu acabei fazendo igual a inversora de solda, que na inversora de solda ela usa o resistor de 47 e usa aqui os diodos, que no caso lá ela usa SMD, mas eu usei aqui o MUR160. Eu também vi que na fonte usina, né, eles usam também o 1N4148, né? Aqui também, ó, um dos motivos de não precisar usar fotoacoplador é que esse negativo aqui, ele é o mesmo aqui do negativo dos 14 volts da saída. Aqui tem um isolamento, né? Ó. A gente tem aqui isolamento da alta tensão. O SG ele está completamente isolado também da alta tensão. Então aqui ó, o trafo drive isola da alta tensão.
E a própria fonte auxiliar que vai alimentar aqui o SG, né? Então aqui é a fonte auxiliar. A parte que vai alimentar o circuito integrado, ele está aqui totalmente separado da alta tensão. Então temos aqui o negativo da baixa tensão e aqui o negativo da baixa tensão. Então eu não tenho necessidade de usar fotoacoplador. É lógico que aqui também, da maneira como está aqui, né? Esse positivo aqui, ele vai ter ele, dependendo da carga, ele não vai ficar uma tensão bem contínua, né? Ele vai ter um pouco de interferência aqui. Essa interferência é muito pequena, mas ela passa para o pino 1. Mas aí, como tem o capacitor aqui de 100 nano no pino 9, ele dá uma ajuda aí também para que não tenha muito essa interferência. No caso, quando eu estou usando aqui direto, né? Vê que eu estou usando direto aqui no positivo. E mesmo assim, como essa fonte aqui, ela se trata de um projeto assim, ele é um projeto, vamos dizer, um projeto bem grosseiro, né? Mas onde a gente está buscando aqui a simplicidade e ao mesmo tempo que seja eficiente. Inclusive, a gente vai já fazer um teste de eficiência dessa fonte, né? Quantos por cento de eficiência a gente consegue atingir com esse projeto dessa fonte. Ó, aqui na fonte auxiliar, eu fiz questão de colocar aqui o positivo da alta tensão. Ela já vai ser ligada diretamente aqui no positivo aqui, ó, na alta tensão. Então, mesmo eu estando em 220 ou em 127 volts, né, aqui vai ter 320 volts aproximadamente. Essa mini fonte, ela vai estar nessa alta tensão. Eu retirei o resistor que tinha aqui e coloquei a opção aqui do fusível, porque eu tive uma experiência aqui, né, onde usando aquele resistor aqui como fusível, né, que a gente chama de fusistor, então aconteceu um fato em que ele pegou fogo. E aí eu não vou mais usar resistor como fusível, porque ele pode pegar fogo e aí ninguém pode correr o risco, né? Pode ser que ele queime a placa. Então eu estava fazendo uns testes aqui para implementar o PFC ativo nessa fonte. E nesse teste do PFC ativo, né, a tensão nesses capacitores aqui, né? Então, na verdade, eu posso usar apenas um capacitor de 400 volts, porque no PFC ativo, né, eu tenho um MOSFET que vai chavear uma bobina, né? Então, eu vou somar sempre a tensão da bobina com a tensão de entrada. Então, vai ficar sempre na faixa aí de 380 volts em cima dos capacitores. Aí mesmo que a entrada varie, né, de 80 volts a 260 volts, eu vou ter sempre uma tensão de 380 aqui para o chaveamento aqui dos IGBT. Então não vou me preocupar se a rede é 110 ou 220, porque ele vai ser uma fonte full range. Então nos testes que eu fiz, né, quando eu estava fazendo os testes, então a tensão aqui chegou a 500 volts, né, que eu aumentei demais a frequência. E aí, como a mini fonte é ligada aqui, né? Ela chegou aí nos 500 volts. Então aí queimou o 13005 que estava aqui e pegou fogo aqui no resistor que eu estava usando como fusível, né? Pegou fogo e queimou até a plaquinha aqui, né? Então eu peguei um cabo daqueles de fonte chaveada, né? Eu descasquei o cabo e tirei apenas um dos fios, ó, para usar como fusível aqui. Então aqui ele está abaixo de 1 amperes. Aqui ele vai estar aproximadamente aí um fusível de 500 a 700 miliamperes. Então pelo menos aqui o fusível vai partir e não vai ter componente para pegar fogo, né? Qualquer dúvida aí em relação a componente, eu vou deixar as fotos das placas, né? Então aqui na entrada eu já começo aqui do NTC, né? Aqui eu não estou mostrando a parte de filtros, né? Aquela parte tradicional que todas as fontes têm, né? Então, como aqui é geralmente eu vou usar para carregar a bateria do sistema de energia solar, então não tem muito aquela preocupação com o retorno que ela possa estar dando para a rede elétrica, né? Então, no seu projeto você pode implementar aqui aquela primeira etapa para ficar um sistema com mais blindagem, né? Um sistema com mais filtros, né?
Outra mudança aqui foi a alimentação aqui do transformador. Esse sistema aqui, ele é tradicional para as fontes chaveadas que a gente vê aí, onde usa aqui um capacitor, né? Então aqui o capacitor, ele é ligado aqui no ponto de flutuação, né? Porque uma hora ele vai estar usando essa tensão armazenada nesse capacitor, outra hora ele vai usar os 160 volts armazenado nesse outro capacitor, né? Então, de acordo com o chaveamento alternado de um ou outro, né? Então, quando esse GBT estiver chaveando, ele vai trazer o negativo para esse ponto. Então, eu preciso ligar esse outro lado aqui no positivo, né? Para alimentar a bobina. Então, ele vai aproveitar o capacitor com potencial positivo, que é esse aqui, né? Na próxima situação, esse aqui vai abrir. E esse IGBT vai trazer o positivo para esse ponto, né? Vai trazer aqui o positivo para alimentar esse lado da bobina. E o outro lado da bobina vai precisar de um negativo, né? E ele vai se alimentar desse outro capacitor. Então é um sistema tradicional aí das fontes chaveadas. Já nesse sistema aqui, seguindo lá a risca, como está na inversora de solda, né? Ele dispensa aqui os circuitos snub, né? Então, porque aqui, ó, a alimentação, ela vai usar só os dois capacitores, né? Ora vai usar esse capacitor, ora vai usar esse capacitor aqui. Então, veja que aqui não tem nenhuma ligação desse ponto para esse ponto aqui. Então, não é ligado, é totalmente separado esse ponto desse ponto aqui, né? Então, assim, eu não sei dizer se esse sistema é mais eficiente do que esse outro sistema ou não, né? Como eu disse aqui, eu fiz a engenharia reversa da inversora de solda e vou testando na prática os resultados, né? Aqui, ó, o circuito snub aqui da saída, eu coloquei o sistema o tradicional mesmo. Eu não segui o que estava lá na inversora, né? Porque lá na inversora ele pega aqui de cada lado do transformador, né? Dessa espira aqui, né? Ó, vem um resistor de 10R. Do outro lado aqui também vem outro resistor de 10R, né? De 3 watts. Entra no capacitor de 10 nanofarad, né? 10 nanofarad. E aqui eles se juntam e vêm aqui para esse lado aqui do diodo. Antes da bobina aqui, antes do toroide, né? Então aqui é o circuito snub, né? Geralmente até das fontes profissionais, né? E também era o que estava lá na inversora de solda, né? Porém eu deixei esse circuito aqui, que é o mais simples, é o mais simplificado. Eu vou fazer um teste aqui. Então, para quem não tem osciloscópio para medir a forma de onda lá no gate, eu vou colocar aqui com o multímetro analógico, né? Então, aqui na escala de 10 volts AC, né? Alternado. O negativo eu vou colocar no emissor. Aqui tanto faz porque é alternada, né? O vermelho eu estou colocando aqui no gate, mas tanto faz porque é uma tensão alternada. Aqui a fonte ela não está na rede elétrica. Essa bateria aqui que eu vou ligar aqui na saída da mini fonte, né? Ó, acendeu aqui a mini fonte, eu estou ligando só a bateria aqui na saída da mini fonte. Tenha muito cuidado porque aqui não tem nada de alta tensão. Então, aqui no multímetro, na escala de 10 volts, tensão alternada, ó, ele chega aqui no 6 volts, né? Isso aqui é para servir de base aí para as pessoas que vão montar aí o trafo drive, né? Então eu estou chegando aí esses 6 volts aqui no multímetro analógico. Então corresponde aí a 11,5 da tensão de pico que eu medi com o osciloscópio, né? Então o RMS lá ficou 8 volts no osciloscópio no multímetro analógico, chegando aí a 6 volts. Essa mini fonte aqui, o diodo Zener dela, ela está entregando 13 volts aqui para o SG. Então, se eu aumentar a tensão para 15 volts na saída, ele vai aumentar o sinal do gate, né? Então, em vez de 6 aqui, né?
eu já vou para uma tensão maior. Então, por enquanto, eu vou deixar mesmo aqui com os 13 volts, que foi os testes que eu já fiz até agora. Então, eu vou desligar aqui. Vou conferir aqui o IGBT da parte de baixo, né? Então, com o multímetro, eu consigo também, antes de ligar na rede elétrica, ver se o sinal está chegando corretamente, né, do emissor ao gate de cada IGBT. Eu vou ligar aqui agora. Ó, ele vai subindo aí lentamente. Então aí a gente compara, né, os dois sinais, né, que tem que estar na mesma tensão, né? Como os enrolamentos são todos iguais, então logicamente tem que dar aí a mesma tensão em cada gate de cada IGBT. Eu vou desligar. Eu vou ligar novamente para a gente ver o soft start, né? O sinal ele vai abrindo lentamente, ó. Então a tensão ela sobe de forma mais suave, né? Isso aí é aquele capacitor de 47 microfarad que está lá no pino 8 do SG, né? Agora a gente vai fazer um teste de eficiência dessa fonte caseira, né? Então vamos aqui. Eu estou usando aqui um voltímetro para a gente ver aqui a questão da potência real. Então por enquanto ele não tem nada ligado. A entrada 224, né? Então em standby está 6 watts, uma corrente aí de 70 miliamperes. Então nessa condição o PWM ele não está aberto, ele tá com um ciclo ativo bem baixo, né? Então ele vai abrir o ciclo ativo quando eu ligar a carga. A carga novamente, como a gente viu no vídeo anterior, são aqueles ventiladores de radiador de carro que tá lá em cima da casa. Aqui eu deixei dois, daqueles três lá só tem dois ligados, né? Tem o mais potente e o outro que é menos potente, para poder a gente ficar com uma carga mais ou menos aí de 26 amperes. Por quê, né? Porque eu vou medir a eficiência dele numa corrente aí de 26 amperes devido às condições da fonte. Eu estou usando aqui uma ponte retificadora pequena, né, para nessa base aí que é dos 6 amperes de entrada. Aqui os fios 4 milímetros. Então tá respeitando aí os capacitores, são apenas 2 capacitores de 470, né? Então eu estou respeitando aí o limite de alguns componentes, né? Porque se fosse pelo IGBT dava para ir muito, né? Porque esse IGBT 60N60 ele é parrudo. Um IGBT aí de 60 amperes é um IGBT para uma corrente aí bem alta, né? Mas o restante dos componentes vai fazer essa limitação. Beleza, vamos lá. 14 volts. Eu vou medir aqui a corrente na saída. Então vou ligar aqui. Vou deixar ele estabilizar para pegar aí um valor médio. R$ 26,2. Ó, 26,2 vezes 13,78. 13,78, né? Vai dar igual. Então vai dar 361 watts. É a potência que eu estou entregando de saída, né? 361 eu vou dividir pela potência real que está entrando, né? Então a potência real é 100 watts aqui, ó. Potência real vai ser, vamos colocar 460, né? Então dividido, né? Eu vou dividir esse valor 460, né? 460 vai dar igual. Então eu vou 78% de eficiência, né?
Que basta eu multiplicar isso aqui por 100, né? Então a eficiência dessa fonte, né? 78,5 de eficiência, né? Aqui uma questão interessante é que se eu for multiplicar aqui essa corrente, né? 3,3, se eu for multiplicar por 220, né? Vai dar um valor de potência muito mais alto. Só que esse valor alto que eu vou encontrar é a potência aparente, que ela é em VA. Então se eu pegar 3,4 amperes multiplicar por 220, eu vou encontrar a potência aparente. Eu pego essa tensão, essa potência aparente e multiplico pelo fator de potência 0,61. Então eu vou encontrar a potência real que eu estou puxando da rede, né? Então o que a concessionária está me entregando, né? O que a concessionária está me cobrando são esses 456 aí, ó, watts nesse momento, nessa carga que eu estou utilizando aqui. Então beleza, então como a gente viu aí, 78% de eficiência, né? Para ser uma fonte caseira não está tão ruim assim, né? Uma fonte profissional, ela está em torno aí de 85%, né, de eficiência, e a gente chegou a 78% com um projeto todo caseiro, né? Peças aí reutilizadas. E a questão, né? A questão do enrolamento do transformador, desse indutor aqui da saída, né? Do próprio trafo drive, né? Isso tudo influencia, né? Então vários componentes aí, mas a gente ainda consegue chegar a 78% de eficiência. Quer dizer que não está tão ruim assim, né? Para ser um projeto caseiro, tá bom, né? Então é o seguinte. Agora que eu já fiz todos esses testes, já gravei o vídeo, eu vou agora tentar queimar tentar queimar a fonte, né? Depois eu vou tirar os IGBTs e vou fazer esses testes com o MOSFET para ver a diferença com esses testes usando MOSFET, né? Então o que é que eu fiz agora? Lá em cima eu coloquei novamente as 3 ventoinhas para ficar os 30 amperes e acrescentei mais aqui, né, em paralelo, mais uma resistência. Isso aqui é uma bomba analógica que deu problema. Aqui é a parte do enrolamento, né, da bomba analógica. Esse enrolamento dela está alterado e ele causa aí está servindo aqui de teste de resistência, né? Aqui tá. Então na hora que eu ligar aqui vai ter uma corrente já acima dos 40 amperes, né? Então vamos ver aqui o pico. Eu já fiz ali o ajuste para ficar aí no limiar desse pico, né? Então aqui vou observar agora o pico que ele vai dar. Então 46 amperes, né? Eu já deixei a garra aqui já no ponto de fazer o curto-circuito, né? E o curto-circuito eu vou fazer antes do disjuntor, né? Que ele não vai ter nem a resistência aqui do disjuntor. Estou fazendo o curto-circuito, né? Aqui do positivo, né? Para o negativo antes do disjuntor, né? Então o LED verde ali vai apagar se tudo der certo, né? Então vamos lá. Então apagou aqui o LED verde. Uma coisa interessante que aconteceu quando eu troquei o 13005 da fonte auxiliar, né? Foi esse resultado aqui. Vocês lembram que no vídeo anterior
o LED, né, ele ficava ainda um pouco aceso. Ele caía a tensão para aqui os 13 volts da mini fonte caía para 4 volts. Aí quando eu tirei o 13005 e coloquei o 13003 aqui, né? O que acontece? Ele é diferente, ele desliga, ele dá um curto aí, é como se a fonte ficou aqui na saída dela, ó, não tá esquentando o resistor. No outro esquentava o resistor, porque aqui o SCR, né? O SCR ele tá dando um curto-circuito na saída da fonte. Aqui também nem o SCR, nem o SCR esquenta. Eu posso tocar aqui no SCR que ele tá tranquilo, ó. Ele não tá esquentando. Então esse resultado aqui para o sistema de curto-circuito, eu vou dar o reset lá. A chavezinha tá aqui embaixo, né? Aqui tem uma... Então tá aqui a chave de reset, ó. Então ligou. E já ligou com tudo, né? Ó, já ligou uns 46, né? Então ele agora, ele realmente zera a tensão da mini fonte e não esquenta mais nem o SCR e nem esse resistor. Então vou fazer mais uma vez aqui o curto-circuito, né? E vou resetar. E por último eu vou fazer o teste onde eu deixo o curto-circuito já feito aqui, né? Então o curto-circuito vai ficar feito já na saída. Então tá. Agora eu vou resetar com o curto-circuito feito na saída. E para esse ajuste maior, né? Ele tá com um ajuste bem maior. Então quando eu resetar, e aqui vai chegar a 100 amperes, ó. Eu resetei, ó. Chegou a mais de 100 amperes. Eu vou colocar, fedeu aqui, é queimado, mas foi os fios aqui. Aqui os fios chegou a feder um pouco aqui, ó. Então o curto-circuito continua na saída. Os MOSFETs aqui, o dissipador está um pouco quente, mas eu vou fazer mais uma vez, ó. Então aqui, ó, na hora que eu resetar o LED vai acender, né? E o amperímetro vai chegar aí a quase a mais de 100 amperes, né? Vamos lá. Vou resetar aqui. Olha o amperímetro aí, ó, 120 amperes. E apagou o LED, né? E aqui saiu um pouco de fumaça. Saiu um pouco de fumaça dos fios. Então, eu acho que tá bom de teste. Agora eu vou desfazer o curto. E ele vai entrar agora ligando tudo, ó. Vou resetar. Então esses MOSFETs aí, eles são parrudo mesmo, viu? Aguenta pancada aí. Um curto-circuito desse aí na entrada. A tensão real aqui com 42 amperes, né? A tensão real que ele tá me entregando, ó, 720 watts. Uma potência real, né? E aqui os GBT já esquenta um pouco mais, porque já é uma corrente, como eu falei, essa fonte aqui o ideal é para ficar aí em 25 amperes, né? Então é isso, pessoal. Próximo vídeo a gente vai
ver a questão dos indutores, né? Transformador, esse indutor e o trafo drive. Pois beleza, pessoal, um abraço. Até o próximo vídeo aí. Logo, logo a gente vai estar de volta aí no próximo vídeo.